grupinhos? Sim ou não? Sim ou não? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Mas olha, eu quero falar para vocês, é sempre um desafio muito grande lutar contra os grupinhos. Abra seu livro lá em 1 Coríntios. Abra lá. Logo no início, o apóstolo Paulo vai combater esse grande desafio. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus? Fica em pé nesse momento. Vamos lá. Nós vamos ler aqui 1 Coríntios 1, de 10 a 17. E é bom conversar isso hoje, quando eu sei que daqui a alguns minutos nós vamos nos dividir em muralha e bola de neve. Pelo menos pela última vez. E não há nenhum pecado nisso, é muito bom. Mas é tão legal te lembrar o tempo todo que nós somos um corpo só. Amém. Um grupo só. Amém, irmãos? Nós somos um. Então, 1 Coríntios 1, de 10 a 17, ok? Vamos falar sobre divisões na igreja. Encontrando a sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Agora vamos para o capítulo 3, verso 6, é o verso mais famoso. Capítulo 3, verso 6. Vamos ler todos? Eu vou ler na minha versão, eu pedi que você leia na sua. Diz assim, 1 Coríntios 3, 6, olha lá: eu plantei, Apolo regou. A minha versão diz: mas Deus fez crescer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Verso 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Amém? Podem se assentar nesse momento. A igreja de Corinto tinha 4 partidos. Exatamente, Corinto, esse era o nome dela. Por isso, carta aos Coríntios. A igreja de Corinto tinha 4 partidos. E vocês vão observar comigo aí, logo no início, veja lá, no verso 12, do capítulo 1, Paulo está dizendo para nós: alguns de vocês dizem, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Pedro, e ainda eu sou de Cristo. Alguns estudiosos dizem que esses 4 partidos eram 4 modos de pensar na igreja. Bem, se eu perguntar para você o que Paulo representa, quando você pensa em Paulo, o que vem à sua cabeça? Estamos no mundo jovem, você pode participar. O que vem à sua cabeça quando você pensa no apóstolo Paulo? Ele era gente boa? Zilá, que o sorrisinho dela está dizendo, em relação às mulheres, ele era durão. Não é isso, Zilá, que você pensou? Te conheço, já conheço minhas ovelhas pelo sorriso. Hã? Ele dizia que era melhor que o homem vivesse só. Mas vocês lembram disso? O que Paulo mais dizia? Paulo tinha uma mensagem característica. Que mensagem era essa? Qual era a mensagem característica do apóstolo Paulo? Qual era a mensagem característica do apóstolo Paulo? Ele exortava, mas ele tinha uma mensagem característica. A mensagem característica de Paulo era sobre a graça. Diga para mim, graça. Mais uma vez. Graça. Só para você ter uma ideia do que Paulo pregava, se você ver a sua Bíblia em Romanos 5, olha lá Romanos 5, você vai entender o que Paulo pregava sobre graça. E quando você está abrindo Romanos 5, vamos lembrar que quando a Reforma Protestante surgiu, Lutero leu a Epístola aos Romanos, que foi escrita por Paulo, e Lutero chegou à conclusão de que só a graça salva, somente a fé. Isso era o princípio da Reforma: somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Veja só em Romanos 5, olha o que Paulo teve a coragem de dizer. Você encontrou?
Romanos 5, verso 20. Eu acho que esse verso aqui é um verso que exemplifica muito bem a mensagem da graça. A minha Bíblia diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, o que diz a sua Bíblia? Quando Paulo falou isso, o que Paulo pode ter pensado? Paulo deve ter pensado: a turma vai pensar que liberou geral, pode pecar. Olha o que Paulo falou, gente, vamos mais uma vez. Onde abundou? Onde abundou? Superabundou? Paulo deve ter pensado, a galera vai pensar que eu estou dizendo que está liberado o pecado. Graças a Deus, você vai perceber que ele logo vai para o capítulo 6 e ele diz: olha lá, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que corremos para o pecado, como poderemos viver nele? Então, meus irmãos, Paulo disse: vamos continuar pecando? Não, de maneira nenhuma. Nós não podemos continuar pecando porque nós já morremos para o pecado. Está claro até aqui, meus irmãos? Paulo pregou sobre a graça, mas ele pensou: vamos interpretar mal, vamos pensar que eu sou o crente do liberou geral. Então, alguns dizem que havia uma turma na igreja de Corinto que dizia: pode tudo. Aliás, quando você lê a Epístola de Corinto, você percebe: tinha uma turma que fazia sexo com prostitutas, tinha um camarada no capítulo 5 que fazia sexo com a madrasta. Olha só a igreja, hein? Na hora da ceia era uma competição total. Então, esse era o partido de Paulo. Mas volta lá para 1 Coríntios 1. Ele disse: alguns dizem que eu sou de Apolo. Você viu aí na sua Bíblia? Eu sou de Apolo. Quem foi Apolo? Quem lembra para mim? Bem, Apolo foi o cara que enfrentou Roque Balboa. Além do Apolo, doutrinador, quem foi Apolo? Apolo era um deus grego, sim, mas era um personagem aqui, era uma pessoa. Apolo era nome de gente também. Quem foi Apolo? Vá para Atos 18, olha lá Atos 18, você vai ver quem foi Apolo. Atos 18. Você encontrou na sua Bíblia? Diz assim a palavra de Deus. Atos 18. Vamos falar aqui sobre Apolo. Logo no finalzinho do capítulo 18, nós vamos perceber aqui sobre Apolo. Vocês encontraram? Verso 24 em diante, olha lá. Enquanto isso, obrigado, gente. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Agora eu quero perceber com você o verso 24. Quais são as características aí da sua Bíblia de Apolo? O que diz aí? Ele era um cara o quê? Eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, era uma pessoa que falava bem. Alguns dizem que o partido de Apolo era a turma que valorizava mais a forma do que o conteúdo. Pode falar isso para mim? Mais a forma do que o conteúdo. Tem gente na igreja que valoriza mais a forma do que o conteúdo? Sim ou não? Sim. E muitas vezes somos nós jovens que queremos um louvor rápido, animado, mas não estamos ligados no conteúdo. Eu quero fazer um pedido aqui. Eu quero pedir às crianças, por favor, que sentem com seus pais. Filho, por favor, com a mamãe, vai lá. Vamos lá, vai lá atrás, vai lá, por favor. Crianças com o papai, vai lá. Valorizava mais a forma do que o conteúdo. Às vezes nós somos jovens que temos essa mentalidade, queremos um louvor agitado, mas não somos ligados no conteúdo daquilo que nós estamos cantando. Nós precisamos valorizar o conteúdo. Apolo era um homem eloquente. Apolo era um homem eloquente, mas não conhecia ainda o principal. Por isso Priscila e Áquila o convidaram. Lembra daquela história que eu te contei do Rui Barbosa? Deixa eu te contar essa história. O Rui Barbosa vai a um delegado e diz ao delegado: delegado, ladrões roubaram minhas galinhas. O Rui Barbosa foi candidato a presidente 3 vezes no início do século XX. Era um grande jurista, um homem eloquente também. E o delegado falou: poxa, seu Rui Barbosa, me admiro o senhor. O Rui Barbosa foi para casa e ele voltou e falou o seguinte: querido delegado, pela audácia dos larápios e pelo furto